Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não se coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: preste atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes, também vós serás medido, e vós será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Brilha a tua luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. A lâmpada é trazida para ser colocada sobre o candelabro. Irmãos e irmãs, nós ouvimos na antífona do Evangelho que foi cantada, proclamada, o versículo do Salmo 118 que diz: vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, que nos faz enxergar nossos pecados, nossas escolhas erradas. Palavra de Deus, palavra que é lâmpada, que é luz e nos ajuda a caminhar nos caminhos do Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, ela nos apresenta uma bonita oração de Davi. Depois de Davi ter sido repreendido por Deus por agir com certa arrogância, e ele então faz essa bonita oração, uma humilde oração a Deus. Claro que não era a intenção de Davi ser arrogante, talvez um desejo de acertar, ele acabou errando. Davi queria oferecer o melhor para Deus, mas acabou procedendo de modo inadequado. Na nossa vida também, às vezes acontece isso, né? Quantas vezes nós também agimos de maneira errada, não por maldade, mas às vezes por vaidade, por ignorância. Mas Deus não nos castiga, né? Mas de alguma forma Ele nos alerta para isso, nos ensina, manda pessoas, situações que nos ajudam realmente a perceber os erros, as escolhas, e nos ensina a agir de forma correta. Então, nesta oração da primeira leitura, nós encontramos nesta oração de Davi a sua manifestação e seu reconhecimento da sua insignificância diante de Deus, colocando a sua vida e também a vida da sua família nas mãos do Senhor. E é bonito que Deus então acolhe a oração de Davi, porque Deus acolhe a oração sincera, aquela que realmente brota do mais profundo do nosso coração, quando reconhecemos a nossa insignificância diante de Deus e também colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E Deus então, aqui diante dessa oração humilde de Davi, Deus acolhe a sua oração e confirma a sua missão, e promete a ele então uma dinastia.
texto então mostra, diante dessa atitude de Davi, que a humildade ela nos torna grandes diante de Deus. E essa humildade diante de Deus acaba nos fazendo então luz para o mundo. Deus nos faz luz para o mundo. E ser luz aqui significa ser exemplo, ter atitudes que as pessoas podem seguir e até mesmo imitar. É o que nos mostra, de certa forma, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele fala dessa palavra luz, que, como disse Jesus, precisa ser manifestada. A palavra acolhida, aprendida, deve ser manifestada. Por isso Jesus fala aqui que aquilo que os discípulos receberam deve ser transmitido a outros. Se a palavra é luz, sua função é iluminar, apontar onde estão as falhas, os erros, aquilo que pode ser obstáculo para a chegada à morada de Deus. Nada deve ficar oculto à palavra. E se a função da palavra é iluminar, não pode ficar escondida, mas deve ser manifestada. Então nós que recebemos a palavra em cada Eucaristia, será que quando saímos daqui manifestamos essa palavra a outros? Palavra que, como nós ouvimos no Salmo, na antífona do Evangelho de hoje, é lâmpada, é luz para os meus passos, lâmpada luzente em meu caminho. Se nós acreditamos que essa palavra é luz, não devemos escondê-la, mas devemos manifestá-la a outros. Aqui Jesus pede isso aos discípulos, e nós somos os discípulos de hoje, desse tempo. É o tempo do nosso compromisso evangelizador. Nós devemos anunciar a luz de Cristo ao mundo, através das nossas palavras, mas também da nossa vida, do nosso testemunho. Ninguém acende uma lâmpada, vai dizer Jesus, para colocá-la debaixo de uma vasilha. Sabemos muito bem. Assim deve ser a palavra. Ela deve ser propagada. Devemos torná-la conhecida, porque ela vai iluminar nossas ações. Ela vai iluminar o nosso reto agir. Quanto mais se vive a palavra, mais ela cresce e se multiplica. Então, essa é a missão daquele que conhece a palavra, daquele que busca viver a palavra, multiplicar a palavra. Quem conhece pouco da palavra de Deus e oculta esse pouco que sabe, perde-o, porque tudo aquilo que não é partilhado não se multiplica. Essa é a matemática do Evangelho, a matemática do reino. Quanto mais se partilha, mais se multiplica. Então não podemos ficar para nós, não podemos ser egoístas. O tesouro da palavra que recebemos, devemos multiplicar com os outros. Palavra que é viva, eficaz, que é luz, que ilumina as nossas vidas, a nossa caminhada, as nossas escolhas nesse mundo. Então nós, os discípulos desta hora, que recebemos a preciosidade que é a palavra, não devemos escondê-la, devemos manifestá-la. É isso, Jesus deixa claro isso no Evangelho. Então não podemos ser cristãos preguiçosos, medrosos, devemos ser ousados, e aquilo que recebemos devemos transmitir. Ao sairmos da Santa Missa, recebendo a palavra, o alimento da palavra, alimentados por essa palavra, devemos manifestá-la a outros, com palavras, mas acima de tudo com testemunho. Devemos ser palavra viva de Deus na vida do mundo. Devemos ser palavra viva de Deus na vida do mundo. Então, aquilo que não é partilhado não se multiplica. É o que acontece com a semente. Se nós guardarmos a semente, com o tempo o que acontece? Ela apodrece e não teremos mais nada. Mas se a semearmos, logo colheremos. Assim sendo, quem sabe alguma coisa e procura ensinar quem ainda não sabe, poderá saber ainda mais. Bonito isso.
Como eu falei, a matemática do reino é essa: quanto mais eu partilho, mais se multiplica. Isso tudo, né? O nosso conhecimento, o nosso tempo, a palavra de Deus, a nossa experiência de fé, a nossa experiência de Deus. Já os que sabem pouco, mas não se esforçam para saber mais, acabam por esquecer até o pouco que sabe. Irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, que ilumina nossos caminhos, ilumine também nossa inteligência, para que sejamos pessoas realmente comprometidas com o reino de Deus, colocando em prática a palavra de Deus e multiplicando ainda mais nossos conhecimentos e nossas ações. Devemos cuidar do nosso proceder. Eles devem seguir, ou melhor, servir de exemplo para outros. O nosso proceder, o nosso testemunho deve ser como luz na vida de nossos semelhantes. Às vezes não tenho muito conhecimento da palavra, não tenho muito jeito para pregar a palavra, mas se eu a vivo, isso já é um grande testemunho, né? Muitas das vezes as pessoas leem a palavra de Deus na nossa vida e no nosso testemunho. Então o cristão tem essa missão, porque também não adianta falar e não viver, né? Hoje nós estamos talvez saturados de tantas pessoas que falam da palavra, mas precisamos de pessoas que realmente testemunhem a palavra. A nossa vida deve ser a Sagrada Escritura para muitas pessoas que não conhecem a Deus. Que tenhamos sempre presente a recomendação de Jesus no finalzinho do Evangelho de hoje: à medida que medimos os outros, também seremos medidos. O que fazemos para os outros, recebemos em troca de alguma forma. É a lei do retorno, né? Por isso sejamos caridosos, sejamos generosos, bons uns para com os outros, e assim tudo fica melhor para todo mundo. É ou não é? Então, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje possa iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, e que nos ajude a fazer as escolhas acertadas de acordo com a vontade de Deus. Senhor, tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.